O secretário Rodrigo está aqui hoje, e o Marcos, presidente do CDHU também, por uma razão muito importante. Nós vamos hoje aqui assinar um convênio, formalizar o convênio, a exemplo do que nós temos com a Caixa Econômica Federal na fiscalização do programa Minha Casa Minha Vida. E aqui nós vamos fazer a fiscalização do projeto de moradia do CDHU. Porque é um negócio muito importante. É ruim quando sai na televisão que um corretor está envolvido numa transação. É péssimo. O vereador Gilson Barreto tem participado conosco aqui das solenidades de entrega de carteira e ele tem sido testemunha daquilo que nós falamos, e ele também diz muito bem a respeito do papel do Cresce, que é dar uma imagem boa para o corretor de imóveis. E quando você vê o corretor de imóveis envolvido numa transação que é ilícita, prejudica a nossa imagem de todos os corretores. Todos nós ficamos fragilizados perante a sociedade. E aí nós temos que fazer um trabalho de fiscalização. E era muito difícil entrar para fazer essa fiscalização sem que nós tivéssemos o banco de dados dos adquirentes desses imóveis. E é claro, então, é uma troca de interesses, né, e uma troca de informações. A Caixa e agora o CDHU nos fornece os nomes daqueles que foram contemplados com o benefício e nós vamos lá de porta em porta com os nossos agentes fiscais, vamos bater e verificar se são eles mesmos que estão ocupando os imóveis ou se são terceiros. E se for terceiro, nós vamos saber como é que ele foi parar lá dentro, se foi por intermédio de um corretor, de uma imobiliária. Esses dias mesmo aconteceu um fato muito ruim. Uma das pessoas que estava morando no imóvel era uma corretora de imóveis. Não é dela, ela não foi contemplada, ela não está no programa. E ela alugou de quem foi contemplado. Veja, a pessoa está aí fraudando um programa social com verba do Tesouro, que é muito sério, é um crime federal, não é brincadeira isso. Né? E nós não podemos deixar de denunciar quem está agindo desta forma, porque estes denigrem a nossa boa imagem perante a sociedade. Mas eu digo para vocês que da totalidade das irregularidades encontradas, menos de 10% teve corretor envolvido. Teve sim pseudo-corretor, isso é verdade. E agora nós estamos tomando a providência junto ao Ministério Público Federal, as promotorias, fazendo o que tem que fazer. E hoje nós vamos assinar o convênio aqui com a CDHU, para que possamos estender essa fiscalização também a esses projetos sociais do governo de São Paulo. E isso vai ser muito bom para o Cresce e muito bom para nós corretores de imóveis. Eu vou me adiantar aqui, mas acredito que o secretário vai dizer, o prazo agora para alienação por parte do mutuário, no CDHU, caiu para 18 meses. Veja, em 18 meses esses imóveis já viram ativo de mercado para que o corretor possa trabalhar. Imaginem, que a quantidade de negócio que pode sair disso daí é muito bom. Mas, de qualquer forma, eu convidei o Rodrigo para que ele viesse aqui para fazer uma explanação do trabalho que está sendo feito lá na secretaria e, posterior a isso, então, nós assinarmos esse convênio. E eu escolhi esse momento, não foi aleatoriamente, e eu expliquei para o secretário, falei, é um momento ideal porque estarão presentes todas as nossas lideranças da capital e que serão testemunhas desse fato e poderão repercutir na sociedade de São Paulo esse passo a mais que estamos dando, esse avanço que estamos dando, tá bom? Então eu quero passar a palavra ao secretário Rodrigo Garcia para que ele possa fazer aí a explanação e posteriormente nós assinarmos esse contrato. Por favor. Bom, muito boa tarde. Quero saudar todos os colegas aqui presentes na figura do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, dizer que é uma satisfação, Viana, estar aqui participando dessa reunião do Conselho, num momento importante, onde o Conselho credencia aqueles agentes que vão apoiar a tarefa da fiscalização da nossa profissão. Então, fico feliz de você ter coincidido essa data com a assinatura do nosso convênio. Na figura do Viana, eu quero cumprimentar todos os nossos conselheiros, amigos de muitos e muitos anos, colegas corretores, dizer que eu venho acompanhado aqui do nosso presidente da CDHU, que é o Marcos Penido, nosso colega de trabalho, e do Neto, que é o nosso diretor de atendimento habitacional, e a alegria também de rever aqui o meu amigo Gilson Barreto,
colega também corretor de imóvel, que tem apoiado o nosso conselho na realização das suas reuniões aqui na sede do Poder Legislativo Municipal, aqui na Câmara Municipal. E o Gilson também é um grande parceiro na luta por moradias populares, que é a nossa função hoje, à frente da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, numa missão dada pelo nosso governador Geraldo Alckmin. Como o Viana comentou a todos, quer dizer, hoje nós estaremos assinando um convênio muito similar àquele que o Conselho tem com o Programa Federal Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de coibir o mau uso da profissão de corretores de imóveis e, com isso, ajudar o Estado de São Paulo na realização da sua função, que é dar casa para quem não tem casa e dar casa para quem não tem condição de adquirir casa através do mercado e precisa de um apoio do Estado nos subsídios do seu orçamento. E aí eu preparei rapidamente uma apresentação para contextualizar os colegas do que nós estamos fazendo na Secretaria de Estado da Habitação, e parte dela é óbvia de interesse comum dos corretores de imóveis, como no caso da comercialização de imóveis para servidores públicos, que já foi objeto de tratativas em 2013, 2014 com o Cresce, que é um programa importante que nós temos, já beneficiou quase 5.000 funcionários públicos, que tem direito a cartas de crédito a fundo perdido, de acordo com o seu salário, para aquisição de imóveis no mercado imobiliário, né, que está muito afeto aqui ao nosso objetivo. Então, a Secretaria de Habitação, enfim, eu apenas deixei um gráfico nessa próxima tabela para todo mundo entender como funciona a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Acho que é de conhecimento de todos que o Estado de São Paulo é o único estado no Brasil que investe 1% da arrecadação de ICMS em habitação de interesse social. Isso fez com que o nosso problema de déficit não fosse o maior hoje, ele ainda existe, né? E isso já ao longo das últimas décadas, enfim, uma tradição do Estado de São Paulo, que tinha até então a CDHU como a grande executora de conjuntos habitacionais no Estado, mesmo nos momentos onde a economia brasileira não permitia ter programa federal, quando o BNH foi à falência, enfim, e todas as mudanças que ocorreram na década de 80, nos anos 2000, nos anos 90, praticamente era só a CDHU que construía no Estado de São Paulo, né? E com a vinda do programa federal Minha Casa Minha Vida, nós passamos a ter também um partilhamento de esforço com o governo federal, com esses recursos que o Estado tinha. Se até 2008, 2009, o Estado investia de maneira direta através da CDHU e com outra ação importante na área de habitação, a partir de 2009, com o programa federal, o governador Geraldo Alckmin entendeu que era importante nós apoiarmos o programa federal para que ele pudesse ser viabilizado aqui no Estado de São Paulo. E, com isso, em 2012, foi criado um programa novo no Estado, chamado Casa Paulista, que, dentre outras atribuições, também coloca recursos no programa federal. Eu vim de Jundiaí hoje de manhã, o doutor Geraldo esteve lá em Indaiatuba, outra equipe nossa esteve em Itu, entregando 3.000 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, né? E, portanto, são apartamentos que só foram construídos no Estado graças a esse dinheiro adicional que São Paulo dá ao programa federal. Aqui os terrenos são mais caros, às vezes a mão de obra é mais cara, portanto o teto do Minha Casa Minha Vida é insuficiente para São Paulo no faixa 1. Por isso, o faixa 1 em São Paulo caminha com o Casa Paulista, que paga de acordo com a unidade, 20.000 para uma unidade, 15 para outra, enfim, para fechar a conta do Minha Casa Minha Vida. E depois de 2012, lançado o Casa Paulista, a última novidade que nós tivemos foi o lançamento das parcerias público-privadas de habitação, que aí também tem muito a ver com o nosso Cresce no trabalho dos corretores. As PPPs de habitação foi a primeira PPP de habitação do Brasil, feita aqui na cidade de São Paulo. Assinamos o contrato em 2015 e as obras começaram no final do ano passado. A PPP ela tem dois objetivos: atender a população de baixa renda e revitalizar a cidade de São Paulo, principalmente no centro. População de baixa renda a gente vai atender com subsídio de acordo com a sua faixa de renda. A revitalização nós vamos alcançar na medida em que a gente exige do concessionário a construção de 1/3 de apartamentos, no caso, de habitação de mercado popular. Então, nosso contrato de PPP estabelece, esse primeiro contrato assinado, que o concessionário vai fazer 2.260 apartamentos de HIS, que a gente indica a demanda, que a gente paga o subsídio, mas ele tem que fazer mais 1.400 de HMP no entorno desses de HIS.
e esse HMP vai ser vendido ao mercado, ao preço de mercado, para rendas acima de R$ 4.000 até R$ 8.000. Então, tem um mercado novo sendo criado, provocado pela iniciativa do Estado de PPPs, parcerias público-privadas, né? Então, vou dar um exemplo. Nós estamos com obras ali na Rua das Noivas, começaremos obras aqui em frente à Sala São Paulo, num terreno da CDHU, e o concessionário já está procurando áreas ali em torno da Sala São Paulo para comprar terrenos e edificar prédios, porque ele é obrigado a entregar 1.400 apartamentos, onde nós não vamos subsidiar, mas ele tem que fazer a entrega junto com os HIS, ou seja, é um mercado novo que a PPP está estimulando que aconteça, mesmo no momento de crise, e é um novo caminho de financiamento para habitação de interesse social no Brasil. O São Paulo fez a primeira, é a única que existe ainda, e nós teremos audiência pública já de outros lotes esse mês de fevereiro, e devemos contratar até a virada do segundo semestre mais 2 grandes lotes, né? Então, é um mercado novo que vai se abrir, e depois vale a pena, Viana, vocês conosco, enfim, uma pauta específica sobre as PPPs de habitação, que vai cuidar da HIS, mas que vai construir a HMP também, junto com as HIS. Então, com essas mudanças que ocorreram nos últimos 6, 7 anos, programas federais, parcerias público-privadas, hoje, volta um pouquinho, Mauro, por favor. Hoje o programa, o organograma da Secretaria de Habitação é esse. Se antes nós só tínhamos a CDHU, executora de 97% do nosso orçamento, hoje nós temos a CDHU como uma importante executora, praticamente metade desse 1% vai para a CDHU, e ela constrói preponderantemente em cidades menores, e aqui na capital, urbanizações, enfim, grandes desafios que a gente tem, né? E agora temos o Casa Paulista aqui, numa área de fomento a programas habitacionais, que é apoio a programas existentes, no caso Minha Casa Minha Vida, e a PPP de habitação de interesse social, né, que nós estamos fazendo em São Paulo, uma coisa inédita no Brasil. Ao lado disso, nós temos o programa Cidade Legal, de regularização fundiária, isso tem muito a ver também com o Cresce, né? Nós já entregamos mais de 170 mil escrituras, temos uma meta ousada de mais do que dobrar isso nesses próximos 3 anos, o que também empodera essas famílias que há muito tempo vivem em imóveis irregulares a ter um título de propriedade e, a partir daí, também inserir isso como um patrimônio no mercado de ativos aí da área imobiliária. E ao lado também do Cidade Legal nós temos o GRAPROAB, que é conhecido de alguns aqui, que é o grupo de aprovação de loteamentos no estado de São Paulo, também sob responsabilidade da Secretaria. Próximo, por favor. Com essas mudanças, quer dizer, o organograma da Secretaria, então, se alterou, e temos o Casa Paulista e a CDHU como grandes executoras de habitação, e vou falar rapidamente sobre o GRAPROAB, né? Nós estamos com uma novidade a partir do ano passado. Hoje, nós já estamos em fase de teste, já conversamos com o Sinduscon, Secov, nós já começamos a aprovar loteamentos no estado de São Paulo via eletrônica, fazendo um balcão eletrônico do GRAPROAB, não tendo mais a necessidade de levar, enfim, plantas, enfim, todas essas aprovações. A gente criou um sistema a 4 mãos aí com o mercado, e hoje o GRAPROAB já começa a funcionar eletronicamente. O GRAPROAB é um órgão que tem sido reconhecido pelo mercado como um órgão ágil, pouco burocrático, com prazo definido, né? 60 dias para uma coisa, 90 para outras, ou seja, comuniques únicos, né? Não mais comuniques parciais, né? Para onde o empreendedor pode se programar em termos da aprovação do seu loteamento. Então, nós temos de novidade o GRAPROAB eletrônico, que está funcionando, e eu queria na próxima tela mostrar para vocês o desenvolvimento nos últimos tempos dos loteamentos aqui no estado de São Paulo, né? E aí é um pouco o resultado da crise que a gente vive hoje, né? Nós fizemos um gráfico aqui, os loteamentos que foram licenciados de 2007 a 2015. Nós tivemos um ápice o ano passado, de 138 mil unidades, em 2015 nós reduzimos isso para 40 mil. Isso é um bom, o reflexo que vocês estão sentindo no mercado imobiliário, enfim, e também no mercado de loteamentos, né? Esse é o gráfico azul, é do interior, e o vermelho é da Grande São Paulo, da macrometrópole, né? De alguma maneira, uma queda significativa, né? Licenciamos no ano passado cerca de 30% do que licenciamos no ano anterior, né? Vamos passar rapidamente. Aí é um pouco também o comportamento dos licenciamentos de condomínios no estado de São Paulo, né? Uma queda também muito significativa, né? De 2014 para 2015, né? Seja aqui
na macrometrópole, seja no interior, né? No interior nós tivemos 25% de aprovação em relação ao ano anterior, né? O que é um reflexo realmente do momento que nós estamos vivendo e todos os colegas aqui estão sentindo essa dificuldade, né? Mas aí é um pouco consolidado das aprovações do GRAPROAB, que é um órgão já conhecido dos loteadores. Vamos lá? Aí um pouco do Cidade Legal, que é o programa de regularização fundiária, né? O Estado emite as declarações de conformidade urbanística, apoia as prefeituras no levantamento, no plano urbanístico, na individualização dos lotes e tudo mais, e é a prefeitura que leva efetivamente ao cartório. Nós emitimos mais de 1.200 declarações de conformidade e 170 mil unidades. Muita coisa foi feita já no Cidade Legal e está no meio do caminho. E a prioridade do governador Alckmin é a gente concluir. Então, a gente deve triplicar esse número de licenciamento nos próximos 3 anos, para que a gente efetive a regularização definitiva dessas unidades, né, e estão espalhadas por todo o estado de São Paulo. O grande problema é na nossa região metropolitana, né, e o Cidade Legal é um programa importante que foi iniciado lá atrás e que a gente está dando continuidade. Vamos lá? Aí um pouco do Plano Estadual de Habitação, alguns colegas corretores participaram no mandato passado, o ex-secretário Silvio Torres correu o Estado de São Paulo coordenando a elaboração desse Plano Estadual de Habitação. Foram várias reuniões, várias audiências públicas, onde se imaginou avaliar o déficit que nós tínhamos de habitação em São Paulo e, ao lado desse déficit, as estratégias e os instrumentos de enfrentamento desse déficit, né? Então, essa é a nossa bússola que usamos até hoje, que nos deu uma inadequação junto com o déficit bastante alto, né, no estado de São Paulo. Se a gente fizer só uma análise do déficit de habitação, cerca de 1.100.000 moradias, né? Casa para quem não tem casa e tem condição de ter casa, né? É óbvio que a gente desdobrar isso para as famílias e desdobrar isso para inadequação, esse número chega a mais de 3 milhões de unidades que são inadequadas para habitação hoje no estado. É óbvio que esse déficit está concentrado na região metropolitana, praticamente 59% dele é a região metropolitana de São Paulo, seguido pela região metropolitana de Campinas, com 7%, pela Baixada Santista, com 4%, por São José dos Campos, com 3%, e pela região de Sorocaba, com 1%. Então, se a gente fechar, 70% do déficit habitacional de São Paulo são nas regiões metropolitanas, 30% no interior, né? A minha São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Cruzeiro, enfim, lá nós não temos tanto problema, né? O problema está concentrado realmente nas regiões metropolitanas, onde mais precisa e aonde é mais difícil se executar programas habitacionais, porque temos dificuldades com áreas, temos dificuldades fundiárias, que muitas vezes levam um tempo muito maior do que a gente gostaria. Vamos lá? Aí um pouco do Programa Estadual de Habitação, são 4 eixos que a gente atua, né? Ações e estratégias em áreas de risco, que a CDHU tem uma expertise grande nisso. Hoje, todas as grandes obras de São Paulo, elas estão linkadas com a CDHU, onde vai passar um metrô, onde vai ter uma canalização de córrego, então a CDHU entra com antecedência, faz a remoção, paga aluguel social, prevê conjuntos habitacionais para reassentamento, enfim, isso é feito muito na capital, nas regiões metropolitanas, na Baixada Santista, né? Temos uma outra ação grande de urbanização de favelas, eu vou citar 3, que é de conhecimento de todos, Paraisópolis e Heliópolis. Temos aqui uma experiência bem sucedida, ainda 4, 5 anos atrás, que foi a questão do bairro ali do Pantanal, na Zona Leste, né? Um case aí para ser estudado, né? Não tivemos mais problema lá no Jardim Pantanal. Temos 2 grandes urbanizações na Grande São Paulo, Jardim Santo André e Pimentas ali em Guarulhos, né? Então a urbanização é um desafio muito grande, né? A pactuação com a comunidade local, o convencimento da importância da urbanização, o faseamento da execução, né? Faz um pouco aqui, remove, faz um pouco ali, e a CDHU, eu tenho falado com o Penido, que é o nosso presidente, que é um funcionário de carreira, já foi secretário municipal, secretário estadual, que a CDHU ela já é a empresa mais preparada hoje no Brasil para a prestação desse serviço. Inclusive, nós vamos começar a vender esses serviços, né, para prefeituras e tudo mais, que muitas vezes contratam empresas privadas que não têm a capacidade técnica e o know-how que a CDHU tem, eles ganham o contrato e não executam, né? Então, nós estamos até já preparando a CDHU para isso, para ela ter um departamento de prestação de serviços para as prefeituras, e muitas delas pegaram o dinheiro do PAC aqui na Grande São Paulo e nem executaram por dificuldade, enfim, dessa expertise de execução, né?
Temos a habitação do litoral paulista, um programa grande da Serra do Mar do Litoral. O Viana está ali em Praia Grande, enfim, uma atuação muito grande em Cubatão, Santos, São Vicente, enfim, várias cidades. E vamos logo, logo entrar no Guarujá. Guarujá é uma ilha, né? E quem custeou esse programa foi o Estado com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, só que no contrato de financiamento a gente escreveu que era Serra do Mar. E aí, por estar numa ilha, não deixaram a gente entrar no Guarujá com o recurso estrangeiro, né? Então, o governador está bancando isso, e o Guarujá é, na minha opinião, modesta, a cidade que tem o maior problema hoje de habitabilidade do Estado de São Paulo, né? Temos um problema sério na área da habitação. Quem conhece Vicente de Carvalho e todas aquelas outras comunidades sabe do que eu estou falando, né? E é um foco importante hoje do Estado a recuperação e a melhoria do Guarujá em várias áreas, né? E temos também o Cidade Legal, que são a regularização fundiária. Os fundos que a gente tem em relação para custear todas essas ações e as PPPs. Então, esses são os 7 eixos do nosso programa. Vamos passar rápido? Aí um pouco do histórico da CDHU, são 50 anos de empresa, mais de 500 mil unidades construídas, né, em todo o estado de São Paulo. Acho que são 600 não tem um número aqui, mas são 638, 640 cidades que a CDHU atendeu. Falta acho que 4 ou 5, só que ela nunca entrou, né? E aí você vai olhar o problema é sempre da prefeitura, não da CDHU, né? Então ela é uma empresa conhecida, tradicional das prefeituras, né, que durante muito tempo sozinha tocou os programas de HIS de São Paulo, e ela tem esse histórico. Próximo, por favor. Aí um pouco aonde ela construiu essas 500 mil unidades, 30 mil urbanizações e tudo mais, né? Óbvio que a região metropolitana praticamente metade, né? 251 mil unidades aqui, seguido por Campinas, São José do Rio Preto, enfim, praticamente espalhado por todo o estado. Vamos lá. Aqui, o que nós temos hoje em obra, e isso é importante destacar, estamos vivendo um ano de crise, arrecadação caindo, inadimplência de imposto muito alta, né? O sujeito declara o imposto, mas não recolhe. Esse mês de janeiro está batendo recorde em relação a isso, que é um outro problema para a gestão pública. Saber que a gente ia arrecadar menos, nós já sabíamos, o planejamento nos dá a cota de janeiro e, de repente, vem um problema adicional. Olha, as pessoas declaram imposto, mas não estão recolhendo. Então, tem uma inadimplência de imposto, o que também é muito difícil, que reflete a crise que nós estamos vivendo, né? Mas a prioridade lá, nesse momento de dificuldade, foi não paralisar obras, e estamos conseguindo, apesar das dificuldades, continuar as nossas obras, e hoje a CDHU tem 30 mil unidades em obras no estado de São Paulo. Toda semana, o governador Alckmin, eu, Penido, enfim, estamos em uma cidade fazendo entregas de obras da CDHU, né? Vamos lá? Aí um pouco o trabalho que nós realizamos aí nesses últimos anos, né? Sobre a carteira de mutuários da CDHU, que é uma coisa importante para a sustentabilidade de um programa social. Eu fui entregar hoje Minha Casa Minha Vida, com o ministro lá em Jundiaí, e o Minha Casa Minha Vida faixa 1, todo mundo sabe que, como ele era, não existirá mais. Muito dinheiro a fundo perdido, prestações de R$ 25 a R$ 80, um índice de inadimplência de mais de 80% no faixa 1, né? Não se sustenta. Então agora deve vir o faixa 1,5, que cobra de R$ 80 a R$ 500, né? Já uma coisa mais sustentável. Uma entrada da família, 20% de entrada, a família vai ter que ser identificada como é no faixa 2, na largada do empreendimento, não no final, né? Então, muitas mudanças no Minha Casa Minha Vida, justamente porque não se preocupou muito com uma cobrança, mesmo que mínima, do mutuário. E hoje a CDHU, como eu estava falando, ela tem 0,5% do ICMS, o outro meio é para o Casa Paulista, e mais do que esse 0,5% do ICMS, a CDHU tem a sua carteira de recebíveis. 330 mil mutuários, 700 milhões de reais por ano. Então, hoje, se nós não tivéssemos mais nenhum dinheiro do orçamento, a CDHU paga a conta que ela custa por ano e constrói ainda cerca de 7 a 10 mil moradias por ano com dinheiro próprio, né? Então, é um sistema que se retroalimenta. E nós fizemos um trabalho grande para a inadimplência e, mesmo no ano de crise, aqui eu coloquei 2015 para vocês verem, nós saímos de uma inadimplência de 17 para 13, com conscientização.
batendo de porta em porta, mostrando que nós somos obrigados a reintegrar posse se a prestação não for paga, que a prestação é baixa, varia de 50 a 100, 150, 200 reais, muitas vezes não se paga, não é porque não se pode, é porque não se quer, né? E com esse trabalho de conscientização, nós estamos despencando a inadimplência da CDHU. Numa carteira privada, 13% pode parecer muito. Nós estávamos checando com os bancos, estava em torno de 7,5%, 8%. Numa carteira pública, nunca ninguém viu isso. Uma inadimplência de Coab é mais de 60%, de CDHU, de Minha Casa Minha Vida, mais de 80%. Mas isso está sendo fundamental para a gente continuar os programas sociais de habitação aqui do Estado de São Paulo. Foi um esforço enorme do PNIDO, da equipe, para a gente chegar nesse número, e a nossa meta de 2016 é continuar reduzindo com esse nível de conscientização. Semana retrasada, fomos reintegrar a posse de 2 apartamentos da CDHU aqui no Brás. Dá para ver da janela ali da secretaria os 2 apartamentos. Um conjunto entregue há 8 anos atrás. A pessoa devia R$7 mil, não pagou, 50, 60 prestações atrasadas, o jurídico vai, o juiz determina a reintegração de posse. Quando o juiz faz isso, não adianta o mutuário ir lá e pagar os 7 mil que ele deve. Não pode mais. Ou ele quita o apartamento, ou ele perde o apartamento. Não dá mais o acordo só no valor do saldo devedor das suas prestações. Tivemos 2 quitações de R$110 mil semana passada. Aí eu falei, poxa, mas quanto vale esses apartamentos? Valem mais de 250 mil, né? Que estão bem localizados, são conjuntos de uma tipologia recente da CDHU, né? Então, isso nos encoraja a dizer que nós estamos no caminho certo e que mesmo a população de baixa renda, quando conscientizada, ela entende a importância da sua casa própria e paga em dia. E hoje estamos arrecadando, pode passar pela CDHU, no sua carteira de mutuários, mais de R$700 milhões por ano, né? Que se soma a outro tanto do orçamento do Estado. Próxima tela. Aqui, o programa Casa Paulista, né, que tem um pouco a ver aqui com os corretores, né? Nós tivemos mais de 106 mil unidades habitacionais apoiadas pelo Estado de São Paulo. Então, tudo que vocês veem de faixa 1 sendo construído em São Paulo hoje, são 130 mil unidades, mais ou menos, 106 mil só foram construídas por conta do dinheiro a mais de São Paulo. Então, eu fui hoje em Jundiaí, o apartamento Minha Casa Minha Vida paga R$76 mil para tudo, os apartamentos lá custaram 95. Então, o Estado pôs 19 mil naquelas unidades. O governador estava com a Dilma lá em Indaiatuba, com a presidente da República, e 2 mil apartamentos. Lá também faltou R$18 mil, ou seja, São Paulo pôs dinheiro para completar entre o que o Minha Casa Minha Vida paga e entre o que era necessário para o empreendimento. Isso foi fundamental para a gente contratar a faixa 1 em São Paulo, e agora nós estamos avaliando os próximos passos, a fase 3 do programa, para saber a nossa participação. Aí vem também, no Casa Paulista, o programa de servidor, que é algo interessante, né? Como funciona o programa de servidor, alguns de vocês já conhecem. Qualquer servidor público que não possui imóvel e que tem uma renda tem uma tela lá na próxima sobre isso, de R$800 a R$4 mil, tem direito a pegar uma carta de crédito do Estado de São Paulo, somar essa carta de crédito, que é a fundo perdido, com um financiamento habitacional normal e comprar uma unidade no mercado, né? Então, isso está aberto no Banco do Brasil, isso sai na Regional Rio Preto, Regional São Paulo, Regional São José dos Campos, enfim, isso está aberto. O servidor que quer comprar um imóvel, ele vai e pelo seu salário a gente calibra a carta de crédito, né? Nós estamos tentando agora, depois de algum tempo, organizar isso de uma forma melhor para que a gente dê a divulgação necessária e avalie as faixas de renda, porque muitos dos servidores, pelo seu salário, têm direito a apenas R$4 mil de carta de crédito. Mas muitos outros servidores, basicamente saúde e educação, estão conseguindo cartas de crédito de R$20 a R$30 mil, o que já torna significativo. Vou comprar um imóvel de 100, 100 e poucos mil, isso serve para a capital e para o interior, ele deve muito menos usando a carta de crédito do que não usando, né? Então, o programa do servidor público, eu não sei se está atualizado, são mais de 4.600 unidades, R$100 milhões o Estado já investiu aqui, né? Temos programas de lotes urbanizados, isso é com prefeitura, reforma dos prédios, dos apartamentos da CDHU com o Banco do Povo e apoio também à habitação inadequada, que a gente chama de moradia melhor, e a PPP, que é uma coisa importante. Vamos passar?
Aí um pouco de tudo que foi feito do Casa Paulista no estado de São Paulo, 23 mil unidades entregues, 85 mil unidades em andamento, né? A Casa Paulista ela entrou apoiando só nas grandes cidades, e o que vocês veem aqui de cidade menor é programa de moradia rural. A gente constrói também casa em assentamentos, em pequenas comunidades de agricultura familiar. Vamos lá? Aqui um pouco a questão do servidor, um detalhamento mais do servidor. Renda bruta de até 5.400. Ele serve para servidor público na ativa, estadual ou aposentado. O valor mínimo é de R$ 3.100 até R$ 34.500, conforme a renda familiar, né? Aí no site do Casa Paulista, da CDHU, nós temos o detalhamento das faixas de renda e do que ele tem direito para poder comprar o seu imóvel. No momento de crise, informar o servidor que tem uma carta de crédito a fundo perdido, somado a talvez boas oportunidades de negócio no mercado. A gente vê esses feirões de desconto sendo replicados a toda semana, né? Os imóveis, se não caindo de preço, não mais corrigindo na velocidade que se corrigiu, talvez é um bom estímulo, né, para o servidor público, nesse momento, adquirir o seu imóvel, seja na capital, seja no interior. Vamos lá? Aí um pouco do consolidado de atendimento que eu vinha dizendo. A prioridade esse ano passado e esse ano é manter o que nós estamos em andamento, né? Então, nós temos atendido aí 252 municípios com 104 mil casas e apartamentos em obras em todos os programas do Estado de São Paulo. Vamos lá? Aí um pouco a PPP habitacional, que também, eu acho, Viana, que é algo importante do Cresce entender, compreender a parceria público-privada, né? A da capital, que está em andamento, como eu disse, exige a construção de apartamentos de HIS, aonde o Estado, de acordo com a renda, vai subsidiar a compra. Nós abrimos um site de inscrição, né? Esse site, em 4 dias, tem mais de 500 mil acessos e mais de 21 mil inscritos, né? Para 2 mil apartamentos que estão sendo construídos aqui no centro da cidade, né? As regras são variadas. A gente exige para HIS, para habitação de interesse social, que a pessoa more fora do centro e trabalhe no centro, que a gente quer dar apartamento para essas pessoas justamente para evitar o deslocamento, né? E tantas outras características urbanísticas, são prédios que têm fachadas ativas, com comércio no térreo, né? E HIS a gente sabe que tem uma demanda muito grande, e o Estado vai subsidiar fortemente esses conjuntos. São conjuntos onde a gente vai dar manutenção predial durante 20 anos e apoio ao condomínio durante 20 anos, o que é muito importante. O Gilson conhece muitos dos conjuntos aqui na capital, de baixa renda. A dificuldade da articulação e das figuras e das pessoas viverem em condomínio não é uma coisa simples. É bonito de falar, mas não é fácil de fazer, né? Tem até curso hoje para isso. Então, uma coisa importante da PPP é que são conjuntos que estão sendo feitos aqui no centro da cidade e que terão apoio condominial e manutenção predial de 20 anos, né? Ao lado disso, que é uma coisa de interesse público, de baixa renda, nós exigimos a construção de 1/3 de HMP, que, sem dúvida nenhuma, hoje, se as construtoras estão com dificuldade de lançamento, a concessionária contratada pela Secretaria, que é a Canopus, que é uma empresa de Minas, ela, com dificuldade ou não, está fazendo as suas HMPs. Então, é uma oferta que virá ao mercado, de 1.400 unidades nesse primeiro contrato, para que a gente possa promover a revitalização e a integração social, público das mais variadas rendas, morando próximo um do outro, né, e fazendo com isso a revitalização do centro. Todo mundo sabe que nesse subdistrito da Sé, nós temos aí quase 18% dos empregos da cidade e 3% das moradias, né? Então, muita gente trabalha aqui e mora fora daqui. Então, a PPP do centro foi feita justamente para revitalizar. A próxima deve ser lançada pelo governador no dia 15 de fevereiro, no eixo da Radial Leste, né? Temos uma em andamento lá na região de Guarulhos, são 10 mil unidades, né? Numa área grande, no Rodoanel, trecho leste, com a rodovia Presidente Dutra, uma fazenda que o Estado tem lá, que vai ser um novo bairro para Guarulhos, Itacoaxetuba e Arujá, e estamos avançando, enfim, com outros projetos. Então, a PPP abre um mercado novo e é uma forma da gente, Estado, contratar, mesmo em momento de crise, sem desembolso de caixa, porque a gente discute que toda obra do Estado, na CDHU, no Casa Paulista, a gente constrói a casa, gasta o dinheiro público, investe, depois de construído a gente
comercializa ela com alguém, um valor bastante baixo. Então a gente paga à vista a obra e recebe um pedaço dela a prazo em 20 anos. A nossa carteira de mutuários e tudo mais. A PPP inverte essa lógica. A gente recebe a casa pronta sem desembolsar R$1. Cobra uma parcela da família e o subsídio é dado ao longo de 20 anos. Então a gente recebe à vista e paga a prazo, ao invés de pagar à vista e receber a prazo. Isso permite a gente, em momentos de crise, continuar contratando, né? E é essa prioridade que o governador nos deu, né? Dito isso, eu aproveitei para fazer um pouco aqui da propaganda do nosso trabalho lá, Viana, desculpe, mas era para contextualizar os corretores do trabalho que está sendo feito na habitação, naquilo que interessa basicamente a categoria, né? Comercialização do servidor público e, eventualmente, a questão das HMPs nas parcerias público-privadas e, em nome meu, do PNIDO, agradecer a disposição do Cresce pelo convênio que nós vamos assinar, né? Nós estamos fazendo um trabalho grande nas carteiras de mutuários, nos conjuntos. O Neto, que é o diretor de atendimento, tem toda uma equipe social que vai até os conjuntos, mostra a importância do pagamento, faz as transferências e tal, e a lei mudou recentemente, né? Antigamente você poderia comercializar um apartamento do CDHU depois de 10 anos. A lei, através da Assembleia Legislativa, mudou em dezembro. Agora é a partir de 1 ano e 8 meses. Nós nem pretendemos estimular a venda de quem foi beneficiado. Nós pretendemos regularizar, principalmente, um passivo muito grande que nós temos na CDHU. Mais da metade dos contratos, provavelmente, de gaveta. E agora começa a ter confusão. O sujeito vai lá, o Rodrigo compra do Viana, dali um tempo o Rodrigo morre, o seguro paga a casa. Só que paga para o herdeiro, para a CDHU, e dá a casa para o herdeiro do Rodrigo. O Viana está morando lá há 10 anos, o filho do Rodrigo bate na porta e falou: a casa é minha, está quitada, você não tem direito a nada, né? E começa a acontecer isso recorrentemente, porque você tem o seguro desses mutuários, por falecimento ou por invalidez, a seguro quita a CDHU, né? E aí o herdeiro vai lá reclamar dos seus direitos, né? Porque é ele que é contatado na hora do seguro. Então, isso vai permitir a gente regularizar muitos contratos de gaveta, né? E dar uma nova dinâmica aí nas entregas da CDHU. A gente sempre reforça que não é para vender, não é para alugar, né? Porque quem foi sorteado é quem é de baixa renda, e o apoio do Cresce nessa fiscalização ela é fundamental, né? Vocês já fazem isso com bastante eficiência no Minha Casa Minha Vida. Eu vi umas fotos que o Viana publicou no ano passado no jornal de uma fiscalização, vários carros chegando, parecia aquele japonês da Federal, chegando para pegar os caras, né? Mas, enfim, isso surte muito efeito, né? O Cresce cada vez mais é respeitado em São Paulo, é conhecido não só pela categoria, mas pelo trabalho que vem realizando nos últimos anos, né? E a gente fica muito feliz, Viana, de assinar esse convênio hoje com o Cresce para que nos ajude na fiscalização e coibindo muitos maus profissionais, né, que vão lá, aproveitando as vulnerabilidades das famílias, vendem lá o que não existe, né, e estimulam coisas que não devem ser estimuladas. Então a gente agradece esse convênio, desculpe o tempo, né, mas fiquei muito feliz de poder rever muitos amigos aqui. Muito obrigado. Vamos assinar o convênio, que o secretário está já com a sua agenda estourada. Está aí